Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Conseguimos 27 assinaturas que nos possibilitou protocolar o nosso pedido de instalação da CPI dos transportes da cidade do Rio de Janeiro. Conseguimos 27 assinaturas graças à mobilização dos moradores desta cidade nas ruas. Agora eu vou explicar, porque muitas pessoas ficam perguntando o que vai acontecer daqui para frente. Protocolado, segue para a mesa diretora. A mesa diretora decidirá se instala ou não. E a esperança nossa é que a mesa diretora jamais irá contra os reclamos das ruas, jamais irá contra os anseios e desejos deste pessoal sofrido e massacrado pela prestação dos péssimos serviços de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Decidida a instalação, a mesa diretora enviará para os partidos, através da representação de blocos existentes nesta casa, a indicação de nomes para compor. São 5 nomes. Indicados os 5 nomes, está composta a comissão e então anuncia-se exatamente o dia da instalação. E no dia da instalação, nós já vamos apresentar todo um roteiro e cronograma de trabalho e contamos com a presença de vocês nas audiências e trabalhos para que realmente não haja nenhuma reversão daquilo que nós queremos. As pessoas também perguntam qual é o objetivo da CPI. O objetivo da CPI é abrir uma caixa preta que existe na relação entre poder executivo municipal e os empresários de transportes urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, o alcaide Eduardo Paes está dando declarações à imprensa dizendo que vai abrir a caixa preta e vai, inclusive, dar transparência à planilha de cálculo que justifica o aumento dos preços de transportes. Pois bem, aqui eu tenho um documento do nosso mandato de 2010. Em 2010, nós fizemos um requerimento de informação solicitando 27 informações a respeito de como funcionava o sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Prerrogativa nossa como vereador. Destes 27 itens, poucos foram respondidos, a maioria jogado para o espaço. Isto em maio de 2010. Depois, em setembro, é que vem a resposta. Fizemos em maio as perguntas e a resposta em setembro. E agora ele está dizendo que vai dar transparência. Por que ele não deu essa transparência naquela época? Por que ele não fez isso naquela época? Então, o que nós queremos com essa CPI? Nós queremos com essa CPI, primeiro, nós temos que verificar como é que esta planilha existe, como é que ela é composta, item por item. Segundo, nós temos que saber como que acontece o fluxo financeiro dessas empresas de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Terceiro,
nós temos que saber como é que opera a fiscalização do Executivo Municipal em relação ao trabalho dessas empresas. Quarto, nós temos que saber por que é dado tantos subsídios aqui nesta casa, inclusive um subsídio que foi dado do ISS 0,01%, contrário à Constituição Federal, que diz que o valor mínimo é 2%. Mas nós vamos querer saber como é que acontece as relações trabalhistas dessas empresas. Nós temos uma ação popular que, inclusive, tenta desfazer esta função dupla do motorista e trocador ao mesmo tempo. Queremos saber por que isso continua. E, companheiros, queremos saber, acima de tudo, por que na cidade do Rio de Janeiro nós não temos aquele transporte de qualidade que oferece aos seus usuários exatamente pontualidade, segurança, conforto e, acima de tudo, o preço acessível. E mais, nós vamos concluir esta CPI. Eu tenho absoluta certeza, com a participação efetiva de vocês, acompanhando passo a passo dos trabalhos realizados pela CPI. Nós vamos chegar à conclusão com a construção de um novo modelo para o sistema de transportes na cidade do Rio de Janeiro. Vamos entregar isto para o Executivo Municipal e exigir que seja cumprido, porque este é o desejo da população, daquele que mora, daquele que trabalha, daquele que circula e daquele que se diverte na cidade do Rio de Janeiro. Pede. A parte, vereador Eliomar. Cedo uma parte para o nobre vereador. Boa tarde. Boa tarde, amigos. A questão da mobilidade urbana, dos transportes públicos, sempre foi tratada de forma secundária ao longo do tempo. O Rio de Janeiro, na contramão das grandes cidades mundo afora, concentra no transporte rodoviário a grande demanda de usuários, o que contribui para atravancar ainda mais o trânsito, proporcionando desconforto para os passageiros que passam horas a fio dentro de um ônibus. Comprovadamente, esse serviço de transporte rodoviário nessa cidade, que é uma concessão pública, não vem atendendo aos anseios da população, prestando um serviço ruim, onde áreas da cidade contam com poucos ônibus, enquanto outras áreas ditas mais nobres têm ônibus até demais. Mas toda a cidade sofre com a ausência de ônibus, principalmente na madrugada. Isso sem falar ao desrespeito, ao enorme desrespeito contínuo ao direito de gratuidade aos estudantes e às pessoas da melhor idade. Além, como meu companheiro vereador Leomar falou, da absurda dupla função de motorista e cobrador. Nesse primeiro semestre de 2013, aconteceram N acidentes trágicos, aonde o que temos de mais valor foi perdido, que é a vida. Inúmeras vidas foram perdidas nesses acidentes agora, no primeiro semestre, que envolviam o transporte rodoviário. Atribuo isso à ganância dos empresários que reduzem, sim, o mercado de trabalho, tirando vaga dos cobradores e, ao mesmo tempo, colocando uma carga descomunal de estresse sobre os ombros dos pobres motoristas, que ao invés de prestarem unicamente atenção ao trânsito, que já é um estresse muito grande, tem que ficar fazendo conta e dando troco aos passageiros. Aí eu faço uma pergunta: como não vão haver fatalidades com um serviço rodoviário como esse? E é exatamente essa deficiência do transporte público que está sendo alvo de protestos em todo o país, que questionam não só o valor das passagens, mas a qualidade do serviço rodoviário prestado ao povo carioca. E sendo esse serviço uma concessão de serviço público, urge que seja prestado a serviço da população usuária. E foi exatamente
Por essa razão, pela qual eu assinei o pedido pela abertura da CPI para apurar as irregularidades desse setor. Sou sim a favor da transparência, a favor do certo, a favor da qualidade do serviço público prestado. E fundamentalmente sou pelo respeito ao povo carioca que me deu a confiança de seu voto para representá-lo aqui nessa honrada Casa de Leis, pela qualidade, eficiência e transparência no transporte público. Boa tarde para todos e para todas. Obrigado pelo espaço, vereador Eliomar Coelho. Terminamos com a leitura, é um diagnóstico, de forma resumida, do que é os serviços de transportes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nesta casa, é bom que se diga que é difícil se aprovar qualquer matéria que contraria interesse dos empresários de ônibus. Então, eu tenho a impressão que chegou o momento de darmos uma resposta à sociedade desta cidade, à sociedade carioca, em relação àquilo que a sua população merece em termos de tratamento dado relativo aos transportes da cidade. Acho as manifestações que estão acontecendo nesta cidade não são de graça de forma alguma. As manifestações que acontecem nesta cidade é o rompimento de um dique que segurava a diversidade de demandas reprimidas existentes na cidade do Rio de Janeiro. Então, isto daí, companheiros e companheiras, nós temos que admitir que a cidade do Rio de Janeiro, com as suas mobilizações de forma ordeira, com as suas manifestações, colocando para fora a indignação em relação a como tem sido tratado até os dias de hoje na relação entre executivo municipal e a população da cidade do Rio de Janeiro. Não existe diálogo. Se agora está aparecendo na televisão, aparecendo na mídia, é exatamente por conta do foco que existe em cima das manifestações do clamor público. Então, nós não podemos, de forma alguma, descuidar. A organização tem que continuar. Esta organização tem que ser ampliada. Esta organização tem que ser consolidada. E nós não podemos, de forma alguma, sair das ruas enquanto não for realmente atendidas as reivindicações justas e legítimas que estão colocadas através dos cartazes expostos exatamente pelos militantes que participam das manifestações. Portanto, companheiros e companheiras, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, hoje é um novo momento para nós conseguir estas assinaturas, para que realmente pudéssemos protocolar o pedido de CPI. Vocês não sabem o que significa isto em termos de reversão da compreensão de 27 vereadores desta casa em relação às necessidades do nosso povo. Sofrido, massacrado, espezinhado. Aqui, quando acontece que morre uma pessoa porque o motorista arrancou, a pessoa ficou pendurada, torna mais uma vítima, a gente vem e denuncia, as providências não são tomadas como deve. Não existem atitudes até hoje da prefeitura, a não ser aquelas atitudes que até agora têm beneficiado os privilégios e garantido exatamente aquilo que sempre teve os empresários de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Não é brincadeira quando a gente vem aqui e faz a denúncia de que a Secretaria Municipal de Educação faz um contrato com as empresas de ônibus e as empresas de ônibus colocam validadores nas escolas públicas para controlar a frequência dos alunos. Isto daí quem tinha que fazer era a Secretaria de Educação e não a FETransport.
mas de qualquer maneira, por conta disto, carreia para os cofres da Petrampó cerca de 50 milhões de reais. Isto daí, é claro que os moradores tomam conhecimento, os moradores ficam indignados e os moradores começam a potencializar dentro de si a revolta que de forma concreta é explicitada nas ruas. É isso que nós estamos assistindo na cidade do Rio de Janeiro. É isto que está acontecendo neste país inteiro. E a Caixa Preta, é claro que a CPI nossa, o objetivo é a abertura da Caixa Preta em relação aos serviços de transporte. Mas outras caixas pretas deverão ser abertas na cidade do Rio de Janeiro. A Caixa Preta da educação, a Caixa Preta da saúde, que a gente denuncia o tempo todo aqui, o companheiro Paulo Pinheiro, que vive aí denunciando a questão como as OS estão administrando os serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro, ficando a desejar em relação àquilo que é sua função de assistir através do poder público, aquilo que realmente merece o cidadão, a cidadã. Nós fazemos outras caixas pretas, a Caixa Preta da habitação, a Caixa Preta da assistência social, e temos que tratar de desmontar esses esquemas de repressão, que aí sim eles investem o dinheiro. Nós temos acompanhado, e não é de hoje, inclusive já quis fazer uma CPI aqui, não consegui o número de assinaturas, que era a CPI das remoções, porque na cidade do Rio de Janeiro, com a justificativa de que ela tem que acolher exatamente esses mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, tem sido feito remoções de pessoas que moram há 30, 40 anos nos seus locais de moradia, remoções de forma truculenta, totalmente desumana, desrespeitando minimamente a condição de dignidade que deva ter o morador da cidade do Rio de Janeiro. Esta CPI nós não conseguimos. Não conseguimos. Provavelmente, se tivesse existido uma mobilização semelhante a esta que existe agora, provavelmente a gente teria conseguido e provavelmente a gente teria realizado aqui exatamente uma comissão parlamentar para verificar o que estava acontecendo por detrás destas remoções. A semana passada eu tive numa escola pública do município do Rio de Janeiro, uma escola pública, nobre vereador Raimon, de excelência, Escola Municipal Silveira Sampaio, em Curicica, uma escola de excelência, está lá acabando. Lá tem um polo de artes, onde as pessoas têm saído de lá, inclusive com os ensinamentos adquiridos, como artista plástico, como cenógrafo, ou seja, várias atividades, essas pessoas têm, inclusive, se notabilizado. Teatro, então já desmontaram o teatro que existia no 4º andar, para substituir por uma sala de aula. Já acabou a biblioteca e a sala de estudos, para ser substituído por uma sala de aula. E eu perguntava, mas por que isso está acontecendo? Não, porque aumentou a demanda de matrículas na escola. Se aumentou a demanda de matrícula nas escolas, o que tem que se fazer? Construção de escolas, construção de mais escolas. Mas isto ele não faz. Prefere exatamente jogar o dinheiro aí na construção e nas intervenções urbanas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, preparando esta cidade para ser uma cidade elitizada, preparando esta cidade onde realmente vai haver a mercantilização das nossas vidas individuais e coletivas. E não é isto que nós merecemos, não é isto que nós queremos, e, portanto, é por isto que nós estamos nas ruas. E nas ruas nós vamos continuar até a vitória, que é exatamente começar a ouvir o reclamo da população como um todo. Um abraço a todos.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Dimi Pereira, que requer na forma regimental a retirada da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo 12/2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da vereadora Leila do Flamengo, que requer à mesa diretora na forma regimental o arquivamento definitivo do projeto de lei 233/2003, que considera a cidade de San Marino, cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta ordem do dia semanal do projeto de lei 1335/2012. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Pierre e Alex Ambiciano Batista, secretário municipal de habitação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Eduardo Fagundes Carvalho, engenheiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao capitão de corveta Rogério Antunes Machado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Esgotada a pauta do prolongamento. Pela ordem, a presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que encontra à disposição para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 146/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e dá outras